Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho. Vamos falar sobre arte, tempo e por que dançar. Sétimo ano, Centro de Estudos Antenor Reis. Pois bem, na primeira aula nós falamos um pouco sobre essa questão da arte e do tempo, ok? Então, disse para vocês, tanto em sala quanto online, que toda essa ideia de manifestação artística ela vai vir desde a pré-história, passando pelo Egito Antigo, pela Grécia, até chegar nos dias de hoje, ok? Falei para você sobre a ideia da palavra museu, que vem de museium, lugar de musas. Então, você tem aquela ideia de que o primeiro tipo de museu eram quando você dominava um determinado local e você trazia algo daquele local para mostrar que realmente você o tinha dominado, ok? E quem guardava isso? As musas, que eram moças, que eram mulheres, escolhidas para ligar o sagrado, que era o reino dos deuses, com o terreno, que era o reino dos reis e imperadores, ok? Muito bem. Outra coisa, o primeiro museu, ou um dos mais importantes museus, foi o Museu do Louvre, ou é o Museu do Louvre, que foi criado em 1793, logo após a Revolução Francesa, ok? No Brasil, a questão da criação dos museus, ela vai estar ligada à ideia da vinda da família real para cá, ok? Então, quando eles vêm para cá, ali por volta de 1818, 1820, eles já vão trazer toda essa ideia de que você tem de museu, tá? Museu europeu. Então, aqui eles vão criar a chamada Academia Imperial de Belas Artes, ok? Só para finalizar o primeiro capítulo, ok? Para finalizando o primeiro capítulo, tem alguns termos que nós precisamos lembrar, nós precisamos aprender. Talvez vocês tenham visto na aula passada, talvez vocês não tenham entendido, mas bora lá. Primeiro o termo acervo. O acervo, ele é as obras do museu. Tá? Tudo que o museu tem é o acervo dele. Todos os quadros, todas as pinturas, todos os animais empalhados, ok? Tudo isso vai ser o acervo do museu. Quem é que escolhe o acervo do museu? O curador. Curador é aquele que cuida. Ele é o responsável por criar uma coleção. Então, ele vai fazer a curadoria de uma determinada coleção. Por exemplo, no Castanheira está tendo uma pequena exposição sobre tokusatsus, animes, mangás, etc. Então, o curador pensou na exposição sobre a cultura japonesa. Não sei se está dando para entender. Sobre a cultura japonesa. E uma outra pessoa chamada de museóloga, ele vai pegar essas obras que o curador escolheu e vai arrumar no espaço de forma que essas mesmas obras não se estraguem. É como se fosse um zelador melhorado, tá certo? Vou te dar um outro exemplo. O teu quarto. O teu quarto, ele tem a tua curadoria. Por quê? Porque você vai deixar ele do jeito que você quer, com a bagunça arrumada, etc. Já os nossos pais são os museólogos. Por quê? Porque se tem uma rachadura na parede do teu quarto, ele vai mandar consertar ou ele vai consertar. Se tem uma infiltração, a mesma coisa. Para quê? Para que não estrague o que tem dentro. Beleza? Outra coisa, qual é a diferença entre artista e artesão? O artista, ele vai criar objetos de arte únicos, ok? Então, segundo o teu livro, quem cria objetos de produções de arte trabalha com uma ou mais modalidades artísticas, certo? E o artesão, ele já vai trabalhar mais voltado para a cultura popular. Não deixa de ser uma espécie de artista. Mas vamos lá. Pessoa que trabalha com a criação de produções manuais, artísticas ou não, que normalmente se relacionam com a cultura popular. Então, essa é a diferença, tá bom? Eu deixei com vocês uma atividade nesse período que eu estava afastado por conta do coronavírus, que
fala sobre essa primeira parte da aula, ok? Então, a partir de agora, nós vamos entrar no livro de vocês. Quando vocês receberem, vocês vão ver lá bonitinho. Nós vamos entrar na segunda unidade do livro. Vou explicar novamente a questão dos trabalhos, tá? E não se preocupem. Muito bem. Por que dançar? Capítulo 2, página 11, ok? Eu já falei para ti, essa aula de ontem, certo? Dia 18. Existe desde a pré-história, tá? A dança, ela existe desde a pré-história. Para quê? Para ter comemorações, para mostrar tradições ou até mesmo criações artísticas, certo? Então, como assim, Rafael? Como assim? Comemoração do quê? Nasceu uma pessoa passou para a idade adulta, uma pessoa casou, uma pessoa teve filho numa aldeia, numa comunidade, vai ser feito um determinado tipo de dança. Então isso vem desde a pré-história, aonde lá na pré-história você tinha a chamada dança xamanística, a dança mágica, certo? Então eles colocavam magia, o que é o xamanismo? Eu falei para ti ano passado. Eles colocavam magia em objetos e coisas. Tranquilo? Muito bem. Tradições. Qual é a dança tradicional, por exemplo, daqui do nosso estado? Tem várias: carimbó, seriá, lundu e etc. Em outros locais, tem as suas danças regionais. Ok? Muito bem. E criação artística. Essa é a mais fácil. Então, eu tenho um espetáculo de balé, eu tenho um espetáculo de sapateado, não sei. Alguma coisa que seja que você use a chamada coreografia. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira parte do teu livro. Dança, expressão humana desde a pré-história. Já falei para ti. Tá? Então vamos lá. Já disse, já falei, já repeti que a dança, ela vem desde a pré-história. Eu estou falando isso desde o ano passado, tranquilo? Então, essa dança lá da pré-história, ela vai te aproximar ou aproximar a eles com o sagrado. Quase como eu também falei anteriormente, como um rito de passagem. Então aqui você tinha o papel do xamã, que era a figura mágica do local, que ele dizia, assim como ele fazia o papel das musas no museu, tá? Então o xamã, ele vai ligar o espiritual com o real, tá? É como se ele fosse o emissário dos deuses. Nesse período, os deuses eram representados pela natureza. Então, a chuva, a água, o trovão, o fogo e etc. Tranquilo? Muito bem. Já que aproximava esse sagrado e era essa questão de passagem, aqui você também vai ter o começo de uma expressão artística. Tá certo? Vai ter o começo de uma expressão artística. Então, essa expressão artística, ela vai desenvolver técnicas, certo? E essas técnicas, como eu também falei ainda agorinha, ela vai estar dentro do quê? Vai estar dentro da coreografia. O que é a coreografia? É você ensaiar os passos do teu espetáculo, da tua dança, tá? Para quem faz balé, tem 5 passos fundamentais, que balé clássico, que você não pode deixar de fazer. Outras danças têm seus passos específicos, ok? Bom, com essa questão da expressão humana, a gente pode falar um pouquinho sobre três músicas regionais. Lembra que eu falei que é uma expressão artística de um determinado povo, ou de uma dança folclórica, digamos assim? Pois é, no Brasil, na região ali do Xingu, com os indígenas, com determinadas etnias indígenas, você vai ter o quê? Você vai ter a ideia do Quarupi, tranquilo? Quarupi é a dança, é um ritual dos mortos, ok? Antes da gente falar qualquer coisa aqui sobre isso, todos nós, sejamos pequenos, sejamos um pouco maiores, sejamos adultos, já dançamos algum tipo de dança circular. Seja a ciranda, lá quando a gente é pequeno, sejam, para quem dança ou já dançou,
a dança das festas juninas, tranquilo? E várias outras. O carimbó, o serial, o lundu, não sei. Enfim, aonde eu quero chegar? Toda dança circular, guardem isso na cabeça de vocês. Toda dança circular, e no sentido horário, ou seja, no sentido do relógio, ela é uma dança positiva, ou seja, o tempo vai correr. É como se quisesse que o tempo corresse mais rápido. Agora, quando você tem uma dança no sentido anti-horário, já é uma dança que você quer que o tempo volte, certo? Então, o Quarupi aqui, só para a gente ter uma noção, o Quarupi, ele é dançado no sentido anti-horário. Por quê? Porque essa dança, ela é uma homenagem aos mortos, tá certo? Uma homenagem à memória dos mortos, de um ano inteiro. Tranquilo? Então, eles vão dançar dessa maneira porque, na verdade, os índios Xingu, eles vão querer trazer essa memória dos mortos. Através de quê? Através de movimentos circulares. Tá bom? Bom, então esses movimentos circulares, toda essa ideia que a gente está trabalhando aqui de dança positiva, dança negativa, tudo isso vai ter dentro dessas danças, como é que eu posso dizer? Folclóricas, danças originárias. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui no estado, nós temos o carimbó. Também é uma dança circular, também é uma dança originária, ou seja, uma dança lá dos povos. E já. Muito bem, então o carimbó, como eu estava explicando para vocês, certo? Ele também vai ser uma dança originária, ou seja, vai ser uma dança dos povos que aqui viviam, que na verdade não é uma dança de um único povo, é a mescla, é a mistura, tá certo? Então, para o carimbó você vai ter a cultura europeia, seja portuguesa ou de qualquer outra etnia europeia, portugueses, espanhóis, franceses, etc. Beleza? Os africanos, que foram os escravos, as pessoas que vieram para cá à força para trabalhar e tudo mais, por conta da cor, por conta desse eurocentrismo, tranquilo? E a cultura indígena, daqueles que aqui estavam. Você sabe que os indígenas levam o nome de indígenas porque eles achavam que tinham chegado nas Índias Orientais. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber depois dessa ideia de cultura, qual é o instrumento principal do carimbó? É o chamado curimbó. E ele vai significar o quê? Madeira que produz som. Ele vai ser um tipo de tambor feito manualmente, o tronco é escavado com as mãos e em uma das extremidades é colocado o couro do animal, tá? Qualquer animal, para quê? Para fazer a sonoridade. O curimbó, então, ele vai ser o principal instrumento musical usado no carimbó, que é a dança e a música, cujo ritmo apresenta variações de acordo com a região onde se manifesta. Vamos lá. Todo mundo já ouviu falar que dizem que o carimbó de verdade é o de Marapani ou de Ponta de Pedras ou de outros lugares aqui do estado. Por quê? Porque não existe um único tipo de carimbó. O que existe são coisas da cultura europeia que foram colocadas com esse instrumento indígena, que é o curimbó, com a sonoridade, digamos assim, do africano. Então não existe só um tipo de africano, existem várias regiões, várias tribos africanas que vieram para cá. Lundus, bantus, etc. Em história vocês vão ver melhor isso. Beleza? Então assim, esse carimbó, esse curimbó, esse tocar o instrumento, ele era usado por quem? Pelos agricultores e pescadores, para fazer uma espécie de comemoração. Comemoração a quê? A uma boa colheita, a uma boa pesca e etc. Tanto é que quando você vê uma japanema é como são chamadas as mulheres que dançam carimbó, ok? Quando você vê uma japanema dançando, com a saia no movimento ondular,
aquele movimento ondular, ele vai ter dois significados. O primeiro significado vai ser o quê? Vai ser a ideia da maré das ondas, tá? Do rio, da maré do rio. Mas aí também tem aquela ideia de dançar positivamente, sentido do relógio, para que ele volte logo, ok? Ou então dançar no sentido anti-horário para lembrar aqueles que morreram enquanto estavam pescando, por exemplo, aqueles que estavam trabalhando, beleza? Muito bem, então assim, para a gente ter uma ideia, uma noção do que cada um faz, como eu já disse para vocês, vamos lá. Tanto os tambores, tirando o curimbó, quanto a dança, ela tem origem africana, beleza. E a questão das palmas, dos instrumentos de sopro, dos instrumentos de corda, já vem da influência europeia, no caso aqui, como vocês estão vendo aqui, PT, portuguesa, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Uma última dança que eu quero trabalhar com vocês agora, que agora vem lá do Oriente, ela é chamada de Kathak, tá? Que vem lá da Índia. Então, assim, o Kathak, ela vai ser uma dança tradicional indiana, que vai ter origem há vários séculos, e ela vai estar ligada, ela vai estar relacionada aqui à filosofia, à crença e à mitologia hindu. Então, ele vai ser uma dança cerimonial hindu, dançada por quem? Como é que era o nome dos dançarinos? Os chamados Devadasis, certo? Devadasis. Muito bem. Ao longo do tempo, vários elementos da cultura islâmica foram sendo incorporados a essa dança chamada Kathak. E o caráter dramático ele foi acentuado, dando espaço a manifestações expressivas mais regionalizadas. Certo? Então, vocês sabem que a Índia também ela é toda dividida. Tem vários povos morando dentro da Índia. Então, a partir disso, você vai ter o quê? Essa ideia dos elementos da cultura islâmica e não islâmica lá dentro, ok? Muito bem. O Kathak é uma das variações da dança tradicional, tendo a origem dele no norte da Índia, tá certo? Então, assim, qual é a estrutura desse Kathak, dessa dança do norte da Índia? Você vai ter a Natya, que é o elemento dramático, que é a história em si, beleza? A Nritta, não sei se é assim que fala, mas a Nritta, que é a dança em específico, tá? Que é a movimentação deles lá no espaço, e tu vai ter a Nritya, que é a expressão dessa dança. Então aí você vai dar de novo aquela ideia de positivo ou negativo, ok? Então assim, os movimentos eles são complexos dos pés e os giros são característicos desse tipo de dança, assim como mímicas faciais e as minuciosas movimentações de mão, tá certo? Então, assim, a criação das danças tradicionais indianas, ela vai ser estruturada onde? No Natyasastra, um dos textos mais antigos da humanidade sobre dramaturgia. O Natyasastra estabelecia princípios técnicos e estéticos, trazendo o drama como forma de união da dança, da mímica e da música, ok? Então, por hoje, a gente vai encerrar nossa aula aqui, ok? E eu espero vocês na próxima aula online, tá bom? Porque aí a gente vai falar um pouquinho sobre dança e arte e também a ideia dos trabalhos, ok? Então, salam aleikum!